Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema quinzenal para a segunda quinzena do mês de abril para as pessoas do signo de Escorpião. Então, você que tem o signo solar, ascendente, Lua ou Vênus em Escorpião, mentalize aqui um momento de vida, as dúvidas, né? O que para a gente ver aqui as informações que podem se apresentar, quais tendências para esse período do mês, tá? Lembrando que são leituras gerais coletivas, que pode ou não ressoar com a sua energia, sempre tenha isso em mente. Vamos iniciar então, tirando aqui a energia predominante para essa segunda quinzena do mês de abril para Escorpião. Qual é a energia predominante para esses escorpianos na segunda quinzena do mês? A lei não é justa. Regras não são tão justas. Algo aí, algum momento, algo que aconteceu, que você esteja repensando sobre a justiça, remoendo uma situação, vamos ver melhor, né? Mas já nos deu aqui uma ideia do que seria essa energia. Vamos ver lá do divinação aqui. Então, alguém pode alguém pode ter autoridade de impor a lei, mas a lei ou as regras estão prontas para ser questionadas aqui. Então, seguir a regra até mas só que pensando que pode ser injusto. Então, condenando muitas vezes sem saber a história inteira, né, completa. Então, ser justo com pessoas da qual você não sabe, não tem base. Então, você pode até julgar pessoas que você não compreende. Então, esteja certo de ver a imagem inteira, né? Ver toda a história aí, para não fazer condenações, julgamentos, ter discernimento de estar certo, sendo justo. E do lado reverso fala de acreditar justamente que a lei ela é justa, sobre qualquer circunstância. Então, aceitar o julgamento das pessoas sem questionar. Então, seguir você mesmo, é, sem se influenciar pelas outras pessoas, pelos outros fatores aí, né? Então, fala para você, talvez esteja até retomando um tempo aí para pensar independentemente, independente com independência. Então, qual é você aqui? Em que situação você acredita que se adequa? O que está acontecendo aí que você talvez é, possa repensar sobre isso? Nessa carta, geralmente esse oráculo ele traz uma ideia geral, a gente já consegue identificar talvez, né, uma situação que esteja passando aí no momento. Essa carta trouxe talvez uma mensagem que você ainda não tenha repensado, um alerta. Então, avaliar a situação também ao todo antes de tirar as conclusões ou fazer julgamentos. Acredito que seja nesse aspecto. Mas vamos ver melhor o tarô, então, com o que pode aí surgir, acontecer na segunda quinzena do mês de abril para Escorpião. Pode surgir para signo de Escorpião, segunda quinzena de abril. Segunda quinzena de abril para o signo de Escorpião. Seis de copas. Três de ouros. Rei de copas. O diabo. Sete de espadas. A justiça. Seis de paus. A força. Então, a energia, já falei um pouco sobre ela. O questionamento em si sobre
causas, fatores justos ou não, e ainda aqui saiu a carta da justiça nessa leitura, então talvez seja uma questão mesmo, um pensamento recorrente nesse momento. Você traz aqui uma energia, começa já falando algo sobre alguém que talvez se sinta um pouco nostálgico, repensando sobre sua vida, sentimentos, pessoas, situações. A carta 6 de Copas inicia aqui falando desse saudosismo, nostalgia. Então é algo que eu sinto falta. Também pensa muito sobre a infância, né, momentos aí vividos. E aqui possa estar, então, relacionado a pessoas envolvidas nisso. Então, talvez sejam memórias afetivas aí da infância, da família. Não saiu carta aqui da família em si, um 10 de copas ou 10 de ouros, mas traz aqui influência de pessoas, né? Energias que são, que contam com contribuições aqui. O 3 de ouros fala, né, atividades, ações desenvolvidas com auxílio de pessoas. Então, essa essa nostalgia possa ser relacionada a específico isso, ou mesmo assim, uma época da qual tinha contribuição, sabe? Uma pessoa que possa estar sentindo hoje de alguma maneira afetada com algo aí, então valorizava-se antes que vivia outra época aí de contribuições, de pessoas que estavam ali com você presente. O Rei de Copas veio aqui, então energia de homens ou signos de água, como vocês, Câncer, Escorpião, Peixes, que trazem aí pessoas mais sensíveis, pessoas mais maduras, que é um rei, né, que fala aí de uma pessoa sensível, uma pessoa bem, é, bem intencionada, tem sentimentos, mas ela é mais apática, ela é mais introspectiva, vamos dizer. O Rei de Copas, ele guarda para si muitas das coisas. E isso tá com a carta do diabo. A carta do diabo intensifica coisas aí não tão positivas, né? A carta do diabo traz lá densidade, comportamentos tóxicos, pensamentos, situações aí que não desenrolam. E aí tudo aí que traga uma sensação de, de aprisionamento e também com questões, às vezes, um tanto egocêntricas. Esse rei de copas, então, com essas qualidades dele que ele traz, pode ser que estejam aí muito enfatizadas, mas num lado não tão positivo, entende? Então, talvez seja uma pessoa que, se ressenta muito, e também tem ali alguns comportamentos tóxicos, tá? Alguns tipos de comportamentos aqui que têm características tóxicas. O sete de espadas vem aqui também, então trazendo peso aqui. Sete de espadas, carta do sneak, daquele que age pelas costas aí, ou a carta do ladrão, vamos identificar. Algo aí que ocorre, ou alguém que agiu de maneira assim, vai agir de maneira assim, ou alguma situação que está aí oculta, que há necessidade de justiça, sabe? Traz bem uma ideia aqui. Alguém talvez agiu de uma maneira não muito certa, não muito legal, bem vista, que aqui haja uma necessidade de equilíbrio, de justiça, porque a justiça ela traz esse, lógico, né? Uma carta que fala aí de equilíbrio e de que prioriza o quê? O que é correto. E o Sete de Espadas não traz essa ideia. Então, eu acho que é a necessidade de justamente observar isso, ações erradas. E aqui vem o diabo. Possa ser então relacionado a uma pessoa específica, ou uma característica, ou você que possa ter cometido algo aí. E aqui no Seis de Espadas finaliza com a força. O Seis de Espadas é uma carta positiva, que fala lá da volta do guerreiro, do reconhecimento, da vitória. A carta do Seis de Paus traz intensidade, mas aqui está contida, né? Tem aqui uma necessidade de segurar alguém que se contém um pouco. Talvez, então, neste período há uma necessidade, uma busca para sair vitorioso de alguma situação, mas tem uma necessidade de se conter ali, sabe? Ou mesmo levar essa situação de uma maneira mais inteligente, é, com jeito, vamos dizer, tá? Então vamos lá. Questões afetivas. A energia traz então algo aí não está justo. Ou eu fiz um pré-julgamento. Lembra lá do um lado dessa carta? Eu preciso observar a situação toda para eu tirar minhas conclusões, entende? Talvez é os pensamentos, ó, traz consigo já muitos pensamentos aí, nostalgia, sentimentos, que são cartas de copas, então fala de emoções, e possa ser
com relação a alguém, a uma situação aí que até mesmo que tinha convívio com outras pessoas ou contribuições de pessoas, como a gente está falando da vida amorosa, tem aqui em Três de Ouros. Então, é uma carta que fala de uma atividade desenvolvida com auxílio de pessoas, em grupo, o que for. Mas aqui em questões afetivas, possa ser em situações até que envolvam aí mesmo outras pessoas, mas é um pensamento de nostalgia, tá? Pensando, comparando-se, eu acho, muito outro momento de vida seu com o de hoje, porque talvez traga aqui muito ego, questões aí muito densas. Esse rei de copas, que possa representar você, como eu disse, pela característica da carta, tudo, também pode representar uma pessoa específica que você vai identificar, que ela é um tanto, tem sentimentos, mas ela é um pouco é, se fecha, fechada, não demonstra os sentimentos, né? Muitas vezes aparenta ser muito egoísta e ela sente, ela tem sentimento e emoção aqui, mas a pessoa ela se fecha, tá? Agindo muitas vezes soando egoísta, muito voltada pelos seus desejos, bel prazer, como fala a carta do diabo, e às vezes exerce alguns comportamentos tóxicos, sabe? Preste atenção aí também com manipulação. Alguém traz uma energia densa aqui, gente. Seja uma pessoa, então, da qual você se relaciona, que seja envolvida aqui, como a gente está falando da vida amorosa, ou mesmo um comportamento seu, tá? E aqui possa estar atrelado, então, uma pessoa que age muito pelas costas, ou uma situação, uma ideia de sabotagem que nesse período possa surgir, ou algo aí está oculto, mas que precisa, ou vai ser feito justiça sobre alguém que age muito aí pelas costas, tá? Então, tem algo aqui que não está muito claro e traz uma densidade de alguém aí que age muito sobre o próprio interesse, entende? Muito interesse, até de ser reconhecido, sair vitorioso, ser reconhecido aqui pelas pessoas. Então, o Seis de Paus é uma carta positiva, sim, mas traz em seu lado sombra, às vezes, muito orgulho. Questões, assim, de reconhecimento mesmo, a gente vê pela imagem, tá? Então, aqui é uma luta contra até mesmo esse ego. Então, escorpião, o que que acontece aqui nesse período aqui? Que você traz alguém, ou seja você, ou traz alguém na sua energia aí um tanto egoísta, que às vezes não age de maneira muito leal, clara, e possa vir aqui algum comportamento que soe como uma trairagem, sabotagem. Veja bem, mas a justiça está aqui trazendo ponderação para isso, ou a necessidade de haver a correção aqui nisso, para alguém de fato sair vitorioso, tá? Porque aqui a gente vê uma pessoa com ego inflado, agindo muito sobre os desejos do que eu quero, egoísta, né? Então vamos lá, parte profissional, material, financeira, existe um pensamento de nostalgia, talvez questionando que é justo ou não hoje na sua vida, e que outra época eu tinha mais recursos, eu tinha auxílio de pessoas, hoje às vezes eu posso me sentir um pouco abandonado. Não saiu carta aqui de solidão, mas eu acho que é uma comparação do que outro momento da vida, existe aqui uma grande diferença. Então tem aqui, a gente traz, talvez traga então um sentimento de nostalgia, ou seja, aí pensando sobre a infância, como eu disse, né, momentos aí que contam com influências ou energias, né, que contribuem para essa situação, ou mesmo um trabalho que eu gostava, que era desenvolvido lá com pessoas, eu tinha um trabalho que eu tinha afeto, sinto falta sobre isso, tá? Hoje talvez existe então esse rei de copas novamente, fala uma pessoa aqui que tem um traço manipulador, um traço às vezes um pouco tóxico, uma pessoa que age um pouco muito voltado para o interesse próprio, é, que possa ser mesmo até um cônjuge, como eu disse, possa ser um pai ou mesmo um chefe em questões profissionais, como nós estamos vendo, que tem aqui uma influência nesse período do dia. E há necessidade de correção, de observar que os comportamentos, lembra que lá desde da energia está falando da necessidade de avaliar o que é certo ou não. E aqui existe um comportamento de alguém que age pelas costas, aí cometendo algo. Tá muito voltado para a própria vitória, para conseguir, né, para as próprias conquistas. Trabalhar sobre isso aqui, esses dias aqui, sobre o próprio ego ou de pessoas aí que te rodeiam, tá? Porque existe alguém aqui que quer muito ser reconhecido, carta da vitória positiva, mas ao mesmo tempo tem a força segurando.
Então tem alguém contido. Eu acho que a força também traz uma ideia de eu agir sim, mas assim, de uma maneira diferente. Saber domar o leão. Não é na força que se consegue as coisas, na marra, a força, né? Já diz a palavra. Então não é forçando a situação, ó, aqui que eu vou conseguir o que eu quero, ou de maneira manipuladora, ou de maneira agindo aqui pelas costas. Então acho que a necessidade aqui, nesse período, é avaliar o que é certo ou não. Mas antes de tudo, avaliar a situação toda, desde o início falar lá, não, né, ali as conclusões que eu tirei, avalie todos os lados da situação para você fazer essa, ter essa visão do correto ou não, tá? Que a carta da justiça traz. Do mesmo jeito, então, se eu não estou fazendo essa avaliação, então reavalie o seu comportamento para assim ser vista. Deixa eu tirar uma carta do oráculo, então, de conselho para os escorpianos. Escorpião, segunda quinzena de abril. Aqui tem uma raposinha, hein? Fala aí do caminho, mas curta a jornada, aproveite a jornada, né? Vamos ver aqui melhor. Ó, a raposinha no baralho de cigano, tem que ficar atento. É uma carta que traz atenção, né? Então, aqui, você não precisa sempre saber onde você está indo. Aceite o fato de que às vezes o caminho da vida é um circuito, não é a ser enfrentado aí. Talvez você não saiba que está pronto, saiba que você está sempre pronto, exatamente da maneira que precisaria, entende? Não se parece assim, mas esteja presente, esteja presente na sua jornada. Abrace tudo que você encontrar pelo seu caminho. Tudo tem um propósito maior. Aceite. Esta é uma chave para o poder interior. Então, aqui está falando talvez de uma pessoa que tenha dúvida, que repense, fala, não sei se é isso que eu devo fazer, mas fala que você não precisa saber tudo, mas aceitar o que te aparece, mas é aceitar sim, mas fazer as coisas de maneira correta. Tá? Não, não que você vai sempre saber o que que é para fazer, o que é certo, o que é errado, sei tudo, mas diz que é para você aceitar, ser mais positivo com relação a isso, né? Abraçar, esteja no presente, vivencie, né? Não procrastine, nem, como que fala, terceirize, né? Terceirize suas ações, participe disso, abrace as opções, as oportunidades e para encontrar o seu caminho, tá? Porque tudo que acontece tem um propósito maior. Essa é a chave do poder interior. Aqui é a mensagem do oráculo que traz para você, então possa ser algo aí no seu caminho que a gente repense mesmo se é justo ou não, se é isso que eu quero ou não, né? Traz bem assim, ó, tem regras. As regras elas não são justas. Talvez algo aí fala, não, não é assim, mas fala para você aceitar. Não é lógico que a gente tem que ser baixar a cabeça para tudo, não é isso. Mas aí ter noção das coisas. As coisas não são simples. E existem situações aí, desafios, mas que você tem que encontrar, encarar, vivenciar para isso. Acho que ver a situação de uma maneira toda, como lá diz o oráculo, para você fazer seus próprios conclusões, julgamentos. Tá? Bom, espero que tenha feito sentido de alguma maneira para vocês. Né? Atenção aqui então com pessoas ou comportamentos que sejam prejudiciais, que soem de uma maneira muito aqui desleal, tá? Então atenção sobre isso nesse período aí do mês, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço que estejam aqui. Peço que curtam e compartilhem o vídeo e nos vemos na próxima, então. Obrigada.